que a gente visita e tem lugares que mudam completamente a forma como a gente enxerga uma cidade. O Rio de Janeiro visto do chão já impressiona, mas visto do céu ele parece outra coisa, outra lógica, outro ritmo, outra dimensão. E foi exatamente isso que eu senti no dia em que fiz esse voo de helicóptero saindo do Pão de Açúcar. Na época, eu achei que seria apenas mais um passeio turístico. Algumas fotos bonitas, alguns minutos de adrenalina e pronto. Mas não foi. Anos depois, eu ainda lembro dessa sensação exata do momento em que o helicóptero saiu do solo e o chão começou a desaparecer devagar. O barulho do rotor dominando tudo, o vento batendo na lateral da aeronave e o rio começando a se reorganizar diante dos meus olhos. Lá de cima, a cidade deixa de parecer fixa. As ruas viram linhas, os carros desaparecem, os bairros deixam de ter fronteiras claras. Copacabana já não é apenas Copacabana. Ipanema já não parece um bairro. Tudo vira desenho, textura, movimento. E talvez seja justamente isso que mais me marcou naquele voo. A sensação que o rio não pode ser entendido completamente olhando do chão. Enquanto subimos ao lado do Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara começa a surgir inteira diante da janela. É impossível não olhar para aquela mistura de mar, pedra e concreto e pensar em quantas histórias existem espalhadas por essa paisagem. Ali embaixo, milhares de pessoas seguem suas rotinas, sem imaginar que do alto tudo parece silencioso. O trânsito deixa de fazer barulho, as pressas desaparecem, até o tempo parece desacelerar. E quanto mais alto o helicóptero sobe, mais estranha fica a sensação de distância, porque você não se sente acima da cidade, você se sente dentro dela, como se o rio inteiro fosse um organismo vivo se movendo ao mesmo tempo. Naquele dia, lembro que fiquei vários minutos praticamente sem falar nada, só observando, tentando entender por que aquela paisagem parecia tão diferente do que eu conhecia há anos. Talvez porque, vistos do alto, os lugares perdem os nomes. Você para de pensar em ruas específicas, em bairros específicos, em pontos turísticos específicos. Tudo começa a se conectar. A curva da praia encontra a montanha encontra os prédios encontram o mar, e o rio passa a parecer menos uma cidade e mais uma grande composição viva. O helicóptero segue contornando a região da Zona Sul. Lá ao fundo aparece o Cristo Redentor, olhando tudo em silêncio, quase imóvel no meio da paisagem. E mesmo sendo um dos cartões postais mais conhecidos do mundo, visto daqui de cima ele parece diferente, mais integrado ao cenário, talvez porque do céu o verdadeiro protagonista seja o conjunto inteiro. As praias, as montanhas, a luz refletindo na água, as sombras mudando sobre os prédios,
Cada segundo parece montar uma imagem nova. Uma coisa curiosa acontece durante um voo assim. Depois de alguns minutos você começa a perder completamente a noção de altura. O cérebro entende que aquilo não é normal, mas ao mesmo tempo começa a aceitar. E é justamente aí que vem aquela sensação estranha, como se não existisse mais chão, como se a cidade estivesse flutuando junto com você. Foi dessa lembrança que nasceu a ideia da música No Ground Below, porque ela não fala apenas sobre voar, ela fala sobre perspectiva, sobre perceber que os lugares mudam dependendo da distância em que estamos deles. E talvez isso também aconteça com a própria vida. Às vezes estamos tão presos ao chão, à rotina, às preocupações, que esquecemos de olhar tudo de outro ângulo. O Rio de Janeiro tem esse poder. Ele consegue ser caótico e bonito ao mesmo tempo. Intenso e silencioso, pesado e leve. Do alto, tudo isso fica ainda mais evidente. Enquanto o voo continua, o litoral vai desenhando curvas quase perfeitas. As ondas parecem pequenas marcas brancas sobre a areia. Os barcos deixam rastros temporários na Baía de Guanabara. E o helicóptero segue avançando suavemente por cima da cidade. É impossível não pensar em quantas vezes vimos imagens do Rio em filmes, cartões postais e comerciais. Mas estar ali de verdade é completamente diferente, porque nenhuma câmera consegue reproduzir exatamente a sensação de profundidade, nem a vibração da aeronave, nem o impacto emocional daquele primeiro olhar para baixo. E talvez seja por isso que algumas experiências permanecem na memória durante tantos anos. Não pelos detalhes exatos, mas pela sensação que deixaram. Hoje, revendo essas imagens, percebo que aquele voo mudou um pouco a forma como passei a enxergar o Rio. Depois de ver a cidade do alto, caminhar por ela nunca mais parece exatamente igual. Você começa a imaginar as conexões invisíveis entre cada ponto. Começa a entender melhor o relevo, a dimensão da baía, a proximidade entre montanha e oceano, e principalmente como o rio foi construído em lugares onde parecia impossível construir qualquer coisa. Pouco a pouco, o helicóptero inicia o retorno em direção ao Pão de Açúcar. A aproximação final traz aquela sensação curiosa de voltar ao mundo normal. O chão reaparece, os sons da cidade voltam, os prédios recuperam o tamanho real, mas alguma coisa permanece diferente, como se uma pequena parte da sua percepção tivesse sido deixada lá em cima. Talvez seja isso que torna experiências assim tão marcantes. O voo termina, o helicóptero toca o solo, a rotina continua, o rio continua exatamente no mesmo lugar. Mas a forma como você enxerga tudo, essa já não é mais a mesma.